Bom dia! Hoje vamos tratar de um tema de extrema relevância no cenário atual, o teletrabalho. Mais do que uma tendência, é uma realidade consolidada nas relações de trabalho. Por isso, é fundamental que empregadores e empregados tenham conhecimento dos seus direitos, deveres e implicações legais sobre essa modalidade de trabalho. Desse modo, vamos tratar sobre as principais dúvidas dos empregadores e dos empregados sobre esse tema. A primeira, o contrato de trabalho precisa conter previsão sobre a modalidade de prestação de serviços, como teletrabalho ou presencial? Sim, inclusive essa é uma exigência da legislação em que estabelece a obrigatoriedade de existir cláusula no contrato de trabalho sobre a modalidade da prestação de serviços, ou seja, será presencial ou telepresencial. Caso a alteração ocorra durante a vigência do contrato de trabalho, é necessário elaborar um termo aditivo, justamente para prever sobre as peculiaridades nesse tema. Segunda pergunta: o empregador pode determinar o retorno do empregado ao trabalho presencial? Sim, pode determinar o retorno do empregado ao trabalho presencial desde que haja uma comunicação com no mínimo 15 dias de antecedência. Terceiro, e como fica o controle de jornada? Existe limite de horário para quem trabalha em casa? Caso o empregador tiver mais de 20 empregados, é obrigatório o controle de jornada de trabalho. Inclusive, pode ser realizado através de papeleta, aplicativos com reconhecimento facial ou até mesmo plataformas digitais, entre outras que sejam capazes de controlar a jornada de trabalho do empregado. Exceto se tratar de trabalho por produção ou tarefa. Nesse caso, não é obrigatório o controle de jornada de trabalho pelo empregador. Quarta pergunta: quem é o responsável pelo pagamento da internet, energia elétrica e demais encargos decorrentes do teletrabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. Quem é responsável pelo pagamento da energia elétrica e dos demais encargos decorrentes do teletrabalho? Depende. É necessário observar as cláusulas do contrato de trabalho, mas, em regra, o empregador não é obrigado a realizar o pagamento dessas parcelas. Quarta pergunta: e quanto à saúde mental, acidente e ergonomia? A empresa tem alguma responsabilidade quando a prestação de serviços é fora de suas dependências? Sim, o fato de o empregado laborar fora das dependências do empregador não lhe retira a responsabilidade de zelar pela saúde e segurança do empregado. Inclusive, o empregador tem o dever de instruir de maneira expressa e até mesmo ostensiva sobre as precauções que o empregado deve adotar para evitar doenças e acidente de trabalho. Sexta pergunta: o fato de um empregado comparecer na empresa descaracteriza o teletrabalho? Não. O artigo da CLT que trata sobre a definição de teletrabalho estabelece o seguinte: é a prestação de serviços fora das dependências do empregador de forma predominante ou não. Ou seja, o fato de um empregado comparecer em reuniões ou até mesmo na empresa para realizar algumas atividades, por exemplo, 2 vezes na semana, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Sétima pergunta: o empregador é obrigado a realizar o pagamento dos gastos do empregado para retornar ao presencial? Depende. Primeiro tem que analisar as cláusulas do contrato de trabalho. Mas, em regra, o empregador não é obrigado a reembolsar o trabalhador sobre os gastos referentes ao retorno ao trabalho presencial. Oitava pergunta: o empregado é obrigado a aceitar trabalhar na modalidade de teletrabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. Em regra, o empregado não é obrigado a aceitar prestar os seus serviços na modalidade de teletrabalho. Contudo, se aceitar e o empregador determinar o seu retorno à modalidade presencial, deve ser observada pelo empregado. Em relação aos gastos com as despesas em referente ao retorno ao trabalho presencial,
é importante analisar as cláusulas do contrato de trabalho, mas, em regra, o empregador não é obrigado a realizar o pagamento dessas despesas. Desse modo, recomendo que os empresários procurem um advogado especialista em direito do trabalho para elaborar um contrato de acordo com as peculiaridades do seu negócio. Já aos trabalhadores, caso tenham seus direitos violados, procurem orientação jurídica. Se você gostou do conteúdo, aproveita, curte o vídeo e encaminha para outro empresário ou trabalhador.